ex-professor titular de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Hoje, eu coordeno a equipe de psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo. Sou também o editor da edição Neuropsiquiatria da Revista Brasileira de Medicina, a maior revista científica do Brasil, que agora está fazendo 70 anos. Sou perito forense de psiquiatria, já fui presidente da Sociedade de Hipnose Médica de São Paulo e também fui vice-presidente da... Trabalho diariamente no meu consultório particular. Esse é um trabalho grande. Eu uso a hipnose dentro do consultório com os meus pacientes, sempre que ela é necessária ou sempre que ela pode vir a ajudar. Em alguns casos, é uma indicação de escolha. Sou também perito judicial, o que mostra que muitas vezes a hipnose é uma outra indicação. Nas perícias, ela pode ser mais um instrumento que evoca recordações passadas, as projeta no consciente e com isto se determinam e se esclarecem verdades de interesse policial e ou judicial. Este documentário está sendo feito, produzido e apresentado para desmitificar alguns conceitos errados sobre a hipnose, equivocados ou então de baixo conhecimento, até mesmo na área de saúde. Por outro lado, nós vamos realçar o que a hipnose tem de bom, o que ela tem de concreto, de positivo, em termos de evidências médicas baseadas em fatos, que é hoje o tema principal de toda a medicina. O que é a hipnose moderna? Onde ela se indica? Onde ela se aplica? Onde ela é uma escolha de prioridade. Justamente para colocar os pingos nos is, é que esse programa, esse documentário foi idealizado. Carolina Ribeiro produziu um roteiro padrão, fez as perguntas e entrevistou os melhores nomes relacionados à hipnose em São Paulo. Nós abordamos, então, a hipnose em medicina, em psicologia e na odontologia. É o que nós vamos ver agora e mais tarde, logo em seguida, com os outros especialistas na área. Então, o que é a hipnose? Justamente, a hipnose é o estado natural do ser humano. Todos nós, várias vezes durante o dia, entramos em minutos, instantes de hipnose. A hipnose não é um sono. O indivíduo em estado de hipnose não dorme. Mantém um estado totalmente particular de consciência. Um estado alterado de consciência, que o profissional de saúde altera. Ou ele amplia a consciência, ele reduz o campo de foco da consciência. E simplesmente trabalha, então, com alteração do estado de consciência. Durante este período, que é o meio estado de estar consciente ou inconsciente, ou seja, semiconsciente e semi-inconsciente, a pessoa mantém todos os seus valores intactos, valores éticos e morais. A pessoa acompanha o que está sendo feito, o que está se fazendo, o que está se falando, portanto, tem consciência plena do estado da hipnose e do que acontece com ele. E todo mundo pode entrar em hipnose? Claro que sim. No estado natural do ser humano, todos nós podemos entrar em hipnose. O estado de hipnose depende muito da pessoa, mas depende principalmente do profissional que lida com esse estado de hipnose. Todos nós podemos ser hipnotizados. É evidente que nós temos estados diferentes de sensibilidade. Uns são mais leves, outros são mais profundos. Então, para o profissional, alguns pacientes são mais fáceis de fazer eles entrar em hipnose, outros são mais difíceis, mas todos podem. A questão não é do paciente, é do profissional. O que for mais difícil dará mais trabalho ao profissional. O que for mais fácil, dará menos trabalho ao profissional. Mas todos entrarão em hipnose. Claro que tem algumas exceções, algumas dificuldades, que são relativas. Pessoas que têm um interesse pessoal, especial na hipnose.
geralmente pessoal do campo de saúde, ou religiosos, ou filósofos. Eles querem se sentir de si próprio o processo. O interesse deles é de ver e de sentir, o lado científico, não o lado terapêutico. Eles podem questionar poder entrar ou não em hipnose. Mas desde que o indivíduo pense, eu não consigo entrar em hipnose, a hipnose do inconsciente está abrindo o caminho. Ele facilitou. É uma questão da técnica do profissional, aproveitar o não querer ser hipnotizado para fazer entrar em hipnose. Então, no fundo, todos entrarão em hipnose. E quem não quer ser hipnotizado, como fica? Então, uma boa pergunta. Quem não quer ser hipnotizado, por incrível que pareça, ajuda. Ele, na hora que ele coloca não querer ser hipnotizado, ele abre o inconsciente para que o processo da hipnose comece a se instalar nele. Ele acaba entrando em hipnose, mesmo contra a vontade consciente dele. É o inconsciente que vai mandar. Quem são essas pessoas? Simples. São geralmente pessoas que têm interesse científico no aspecto da hipnose. Como a hipnose atua nele. Pessoas que pedem para serem hipnotizadas, não por motivos terapêuticos, por motivo de uma curiosidade científica. Por exemplo, pessoas do campo da área de saúde, religiosos, filósofos. Mas o fato que não querem ser hipnotizados é meio caminho andado para que realmente consigam ser, para uma surpresa deles mesmos. Mas é claro que nós aqui estamos falando da parte terapêutica. O que a hipnose pode fazer para as pessoas que querem ou precisam passar por estado de hipnose com o fim de obter alguma cura dos seus problemas. Esta população é altamente sugestionável, é altamente fácil de entrar em estado de hipnose em benefício deles próprios. Um bom profissional consegue obter resultados brilhantes em curto tempo. Já falamos de hipnose e também já falamos na parte de medicina. E da psiquiatria, como que fica? Então, agora eu vou falar com o médico psiquiatra. A primeira impressão que seria que a hipnose dentro da psiquiatria será uma panaceia universal. Serve para tudo. Não é verdade. Ela tem indicações restritas, precisas e muito bem indicadas. Ela tem indicações específicas e que devem ser usadas exatamente para casos, como, por exemplo, fobias, medos irracionais, algumas sugestões específicas, algo que ajude a pessoa a curto prazo. A psiquiatria é uma área da medicina, é uma área médica. O psiquiatra é um médico. Portanto, o princípio da medicina se aplica à psiquiatria. Nós temos outros tratamentos. Temos cirúrgicos, temos clínicos, temos tratamentos sociais. Na própria psiquiatria, nós temos tratamentos medicamentosos, tratamentos de apoio, são os vários tipos de terapias psicoterapêuticas. Portanto, a hipnose é apenas um instrumento a mais, que facilita ou até ajuda ou até serve como terapêutica principal, mas não é a única. Por exemplo, dizia-se antigamente que o indivíduo psicótico em surto não poderia ser hipnotizado. É verdade. Um bom profissional até conseguiria. Mas, na verdade, o que adianta interpretar um delírio? Que valor teria? Que informação ele traria? Nenhuma. Portanto, nesses casos, nós vamos optar pela medicação. A medicação específica é a primeira escolha. Quando ela, então, tiver remitido o surto, o indivíduo estiver entrando de volta à realidade de todos nós, não a realidade específica dele, paciente, a realidade nossa, de todos, aí sim, as técnicas psicoterapêuticas e a hipnose entre elas vai ter um grande valor. Na psiquiatria, por exemplo, que se refere ao efeito palavra, ou também alguns atos de procedimentos, tudo que eu posso fazer sem a hipnose, posso fazer melhor com a hipnose, com a ajuda da hipnose. A hipnose como instrumento. Portanto, ela é um grande apoio, um grande auxiliar
para todas as terapêuticas possíveis. É algo a mais que o médico conta, que o psicólogo conta, que o odontólogo conta no seu exercício profissional cotidiano. Eu estou falando isso tanto dos pacientes ambulatoriais, esses que aparecem no consultório, quanto dos pacientes internados no próprio hospital no qual trabalho, mas muitas vezes exercemos a hipnose ao lado do leito do paciente. Portanto, a hipnose é bastante ampla em termos de uso para o paciente ambulatorial.